Oi, viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, que acompanha a nossa playlist aqui. Essa semana eu estou muito feliz porque eu recebi mensagens de algumas pessoas que estão dizendo que estão maratonando os episódios anteriores para chegar até esse. Então, muito bem-vinda, em especial para você, minha amiga Ilka, que fez esse recado para nós lá nos comentários do canal. E você que está me vendo aí, por que não comenta também, né? Por que não aproveita e interage para a gente saber como é que esse trabalho está chegando? Mas, como nós estamos numa playlist sobre mediunidade, é lógico, o livro dos médiuns precisa ser a nossa base. Médium, trabalhador da mediunidade, espírita que vai observar fenômeno mediúnico em volta de si e não estuda o livro dos médiuns, corre o risco de ser enrolado. Corre o risco de ser passado para trás por charlatães encarnados e desencarnados, que algumas vezes se fingem de guias, se fingem de mentores. E não é que aqui no capítulo 51 do livro Seara dos Médiuns, o nosso Emmanuel coloca o título Bons Espíritos. Olha, uma mensagem antiga de 11 de julho de 1960. Mas, bons espíritos, por que será? Porque muitas vezes a gente fica assim, quem é meu guia? Qual é o nome do meu mentor? E algumas pessoas ainda ficam fazendo aquela disputa. Será que o meu guia é melhor ou é superior ao guia do outro? Aquela disputazinha vazia que não faz o menor sentido, de que guia é mais importante do que o guia do outro. Pois é. Quando a gente quer saber sobre o nosso guia, quando você está lá na reunião mediúnica, quer saber sobre o seu guia, o que você observa? É um nome que assina? Ah, olha só, é um reformador da Idade Média. Ou é o conteúdo da mensagem? Ou é a inspiração que esse guia lhe dá? Porque é exatamente isso. Tem um monte de gente, e olha que eu já falo isso em vários vídeos, né? Tem um monte de espírito voltando para o Detran do plano espiritual para tirar a carteira de guia de novo, porque não estão sabendo guiar ninguém. São só os embusteiros que pegam muitas vezes uns médiuns vaidosos, que adoram um nome pomposo para dizer assim, ó, meu guia é fulano de tal, meu guia é um trabalhador de muito tempo, está lá na codificação. Cuidado com isso, minha gente. Muito cuidado com isso. Guia que é guia mesmo, não faz presepada e principalmente não fica ali adoçando a nossa boca com elogios. Também não fica dando martelada não, mas de vez em quando precisa dar uma chamada sim. Precisa chamar a atenção da gente. Mas, volto à pergunta, como é que a gente distingue o guia? Como é que lá na reunião mediúnica, no dia a dia, lendo uma mensagem de um espírito, a gente pensa assim, esse espírito é bom. Ou então a gente pensa assim, não sei não, isso aqui está com uma cara daqueles pseudo-sábios que fingem que são importantes, que fingem que são guias, que dão um nome pomposo para enganar os trouxas, mas é um espírito atrasado, querendo fazer valer as suas ideias. E é isso que acontece. Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, no item 267, ele vai dizer para nós assim, olha, tem um jeito de observar, de saber se o espírito é bom ou ruim, se o espírito é bom ou não é bom, vamos chamar assim, né? Se é bom ou não é bom. E o trecho do livro dos Médiuns é tão relevante, que por muito pouco o texto do Emmanuel acaba ficando em segundo plano. Mas depois o Emmanuel dá uma reviravolta e transforma a gente em aprendiz de bom espírito. É isso que vai acontecer no final deste capítulo que vocês estão vendo aqui. Mas antes, como é que a gente distingue os bons espíritos? Senhor Allan Kardec. Olha o que Kardec vai dizer para nós. Podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. Primeiro, não há outro critério senão o bom senso, para se aquilatar do valor dos espíritos. Absurda será qualquer fórmula que eles próprios deem para esse efeito, e não poderá provir de espíritos superiores. A gente já para aqui nesse primeiro. Espírito que fala bobagem, que desarrazoa, que fica inventando moda, que só ele tem aquela teoria, que de vez em quando é uma teoria conspiratória, né? Não pode ser um bom espírito. Espírito que prescreve uma fórmula, eu vou chegar sempre desse jeito, eu vou mexer a mão, eu vou estalar o dedo, também não é um espírito superior. Porque a única coisa que vale na comunicação, e aí acabou o nome, né? Acabou a assinatura. O que conta é a gente olhar o conteúdo da mensagem.
o conteúdo do que o Espírito traz para nós. Mas não é só isso, não. O Kardec ainda vai trazer mais uns itenzinhos. Olha só. Segundo, apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. E vamos devagar, porque senão a gente atropela aqui e perde esses 3 itens que o Emmanuel está usando para dar margem à sua mensagem e que Kardec coloca tão bem. Primeira coisa, espírito superior não vai ficar usando linguagem chula, pode usar linguagem simples. Linguagem ao alcance do público que o ouve, sim. Mas chula não. De baixo calão, não. Aquela ironia só para destruir, só para desmoralizar, não. E mais, não é só pela linguagem, é pelas ações. O que esse espírito aí está propondo fazer? O que esse espírito aí está sugerindo? Será que esse guia é guia mesmo? Lembra? Mediunidade em foco, estudar a mediunidade, estudar a nossa mediunidade, mas também estudar a mediunidade em volta da gente. E de vez em quando tem uns médiums que adoram aparecer, que estão lá do alto da tribuna, às vezes fazendo uma palestra e dão um chilique mediúnico. Será que é guia mesmo? Vamos observar. O que é que esse espírito está propondo? O que é que esse espírito está sugerindo para nós? Por quê? Porque o que eles falam e fazem é inspirado pelos sentimentos que eles mostram para nós. Aí Kardec continua. Admitido que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, o que é muito lógico, de um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. E aí é que é mais difícil, porque às vezes é sutil. Às vezes é aquela sugestão ali subliminar, olha, você é um missionário, essa casa não entende você, vamos fundar um trabalho para nós, vamos fundar um trabalho assistencial que vai atender aos miseráveis, aos pobres, aos sofredores. E nesse discurso envolve o médium, acaba colocando o médium naquele ciclo vicioso de arrecadar para poder doar, e acaba ficando com alguma coisa, acaba tendo necessidade, acaba justificando assim, não, mas para manter a obra eu não posso trabalhar profissionalmente porque eu tenho que estar aqui o tempo todo. E aí recebe doações e doações. Então isso aí é coisa de espírito embusteiro. É coisa de espírito atrasado. Nada que provém, mas é sutil, é muito sutil. E espíritos embusteiros, espíritos atrasados tendem, a gente já viu isso antes, lá naquele capítulo sobre fascinação, tendem a afastar os médiums que eles querem enganar das pessoas que podem, prestar atenção nas bobagens que esses espíritos estão falando, nas atrocidades que esses espíritos estão sugerindo. Então, temos essa baliza. Temos o Livro dos Médiuns que nos baliza com esses 3 critériozinhos aí que o Emmanuel pinçou para lá. Mas, agora vamos pensar. Bom, eu estou aqui encarnado, eu, médium, querendo fazer o bem, mas eu ainda tenho tantas coisas erradas em mim. Eu ainda cometo alguns erros, eu ainda estou em aprendizado. É verdade. E aí, seria bom se um bom espírito fizesse coisas para me ajudar. E às vezes não precisa ser um espírito desencarnado. É muito interessante porque o Emmanuel começa com algumas sugestões ou com algumas observações de ações. Lembra que o espírito bom tem que fazer coisa boa? De ações boas que pessoas fazem em relação às nossas fragilidades, em relação às nossas deficiências. E é essa uma questão que a gente não pode perder de vista. Olha como é que o Emmanuel vai apresentar para nós essa primeira dica de identificação se o guia é guia mesmo. E aí, dica de identificação se os amigos que estão em volta de nós são bons espíritos também. Os encarnados em volta de nós são bons espíritos. O barato da história é essa. Nós estamos numa playlist sobre mediunidade, nós falamos a respeito da identificação dos espíritos desencarnados, mas o que o Emmanuel vai trazer aqui e os textos do Livro dos Médiuns nos ajudam a identificar também bons espíritos e maus espíritos encarnados ao nosso lado, que às vezes podemos ser nós também, né? Bons ou maus. Mas vamos que com o Emmanuel, porque o Emmanuel vai trazer assim, se você está ali no dia a dia, se você está passando um aperto, está passando uma dificuldade, o que seu guia ou seu amigo encarnado, amiga encarnada, poderiam fazer para lhe ajudar. Olha que coisa interessante, que texto bonitinho, que texto confortante. Quando em dificuldade, assinalas contente a mão que te oferta auxílio espontâneo. Se sofres, adquires ânimo novo perante alguém que te reanima. Doente, sabes ser reconhecido a quem te socorre.
Em erro, apresentas-te renovado diante daquele que te apoia o reajuste sem recorrer à condenação. Solitário, encontras a presença do amor no companheiro que te dirige a boa palavra. E olha só, minha gente, qualquer coisa dessa lista aqui dos 2 slides pode ser feita por um encarnado. Nós podemos receber esse tipo de auxílio de bons espíritos encarnados. Mas também nós não poderíamos ser essa ajuda para alguém? Porque agora vem essa questão. Kardec faz aquele... Kardec não, gente, Emmanuel. Emmanuel faz aquele trabalho de empatia. Vamos exercitar. Suponha que somos nós que precisamos. Nós não íamos ficar muito felizes de receber essa ajuda toda? Na doença, na tristeza, na solidão, quando a gente erra, tem aquela pessoa que em vez de massacrar, de criticar, de apedrejar, diz assim, vem cá, vamos corrigir. Ela não diz que está tudo bem. Ela não diz que a gente acertou tentando errar. Não, não é isso não. Né? Mas ela vai nos ajudar sem nos abater, sem nos condenar. E aí também a gente vai ter essa ajuda. Não seria gostoso para nós? Agora pensa aí, meu amigo, minha amiga, você que já está numa condição mais tranquila, você que já pode enxergar isso nos outros. Não dá para a gente também ser esses elementos de auxílio? Nós também não podemos ser esses bons espíritos encarnados que vão ali prestar o socorro de emergência para alguém que está passando um aperto? E aí o Emmanuel nos leva a reconhecer essa ação em relação a nós. Olha só. Sabes que te enganas muitas vezes, apesar do teu devotamento à verdade, e que em muitas circunstâncias pareces abraçar a ingratidão e a agressividade, não obstante o propósito de honrar a justiça. E por esse motivo, dignificas todos aqueles que te estendam bondade e compreensão. E nós nos sentimos confortáveis assim mesmo? Quando a gente se reconhece em erro, mesmo tentando acertar, parece que foi sem querer querendo, né? Mas não é não. A gente quer acertar, mas ainda não tem as ferramentas para acertar. Aí erra. Quer ser grato, quer valorizar a justiça, mas de vez em quando pensa primeiro na gente, deixa aquele egoísmozinho falar mais alto e sai pelo papel de ingrato. Ou quando não sai pelo papel de agressivo, né? Poxa vida, não vê que eu estou ocupado? Não vê que eu não posso ajudar agora? A gente faz isso muitas e muitas vezes. Então é muito importante que a gente pense ali. Quando alguém ajuda a gente, quando alguém compreende, quando alguém é bondoso conosco, nós não ficamos felizes? Volta a pensar. Exercício de empatia do Emmanuel. Se a gente fica feliz quando recebe, imagina quem receber aquilo que a gente der disso aqui de compreensão e de bondade. Não vai ser interessante? E aí nós é que passaremos a condição de bons espíritos. Porque quem faz isso aqui por nós também já pode ser contado por bom espírito, não é verdade? Não dá ali essa sensaçãozinha, aquele quentinho no coração? Quando alguém diz assim, olha, eu sei, eu te entendo, você se esforçou, acabou explodindo e foi agressivo, mas baixa a bola aí, da próxima vez tenta ser mais brando, mais ameno, porque é isso que acontece. E vamos com o Emmanuel, porque ele vai trazer para nós agora a ideia de que assim, quem me ajuda, eu valorizo. Então, de novo, já pensando no sentido reverso, já pensando no sentido da empatia, para que a gente pense assim, como é que eu vou definir ou identificar bons espíritos? Pelas suas boas ações. Olha o que o Emmanuel chama a atenção. Respeitas quem te não dá prejuízo. Admiras quem não te fere as convicções. Estimas a quem te ajuda sem perguntar. Abençoas a quem não te cria problemas. Agradeces a quem te aprecia a nobre intenção. Em suma, recolhes reconforto e felicidade junto de todo aquele que te aceita como és, amparando-te as necessidades sem exigir-te certificado de perfeição e exames de consciência. E aqui vem uma questão interessante. Nossos guias, agora os desencarnados, nossos guias desencarnados, eles acabam fazendo isso com a gente, né? Não a questão de não dar prejuízo, não a questão de material, mas essa última parte aqui, ó. Essa parte que fala em que a gente se sente reconfortado, a gente se sente tranquilo quando alguém nos aceita como nós somos, mas nos ajuda, nos impulsiona para que a gente
saia do estar inferior e vá para um estar mais elevado, para um estar superior. E isso deixa a gente muito contente, principalmente quando não é aquela ajuda condicional, né? Eu faço isso se você fizer aquilo. Aí já fica mais ou menos uma barganha. Será que guia vai fazer barganha? A única que talvez ele exija de nós é assim, olha, eu te ajudo, mas se ajude. Faça a sua parte, porque de vez em quando a gente bate lá nas portas do atendimento fraterno reclamando dos obsessores e o guia ficou do lado assim, mas eu avisei para ele não fazer isso, mas eu avisei para ela não seguir por esse caminho, aí agora vem reclamar do obsessor, foi ela mesma. De vez em quando eles falam isso com a gente lá, quando eu estou fazendo atendimento fraterno e o espírito amigo aparece assim, não é nada disso que ela está falando, ou não é nada disso que ele está falando. Então, a gente fica muito feliz. E essa é uma questão agora da gente pensar. Como o Emmanuel vai considerar essa ideia dos benfeitores espirituais, dos benfeitores encarnados, para transformar a gente em bom espírito. Olha que ideia. Pelo auxílio que recebes, conheces perfeitamente o auxílio que podes prestar. Identificarás, assim, facilmente a condição do amigo desencarnado, agora foi para os guias. Se ele deseja comunicar-te o bem a que aspira, em favor de si mesmo, não permitirá que faças ao próximo aquilo que não queres que te seja feito. Opa! Aqui já saiu do campo de meu guia vai fazer por mim e chegamos no campo do meu guia vai dizer o que é certo para eu fazer. Vai sempre, se é guia mesmo, se tem carteira de motorista espiritual, como a gente fez num café com espiritismo lá no grupo do Gelde, a gente vai perceber que ele vai direcionar a gente para o lado certo da vida, para o lado bom, não deixando que a gente faça com os outros aquilo que nós não gostaríamos que os outros fizessem conosco. Mas olha só, o Emmanuel antes, ele deu uma lista do que seria legal se nós fizéssemos, que é tudo aquilo que nós ficaríamos contentes de receber. Tudo aquilo que nós ficaríamos contentes de receber do ponto de vista do apoio, principalmente do apoio para a evolução moral, nós podemos fazer por outros. É por isso que ele diz ali, ó, pelo auxílio que recebes, conheces perfeitamente o auxílio que podes dar. Essa é a questão. Essa é a questão que a gente pode perceber. O seguinte, ser guiado tem que ser guiado para agir no bem. E não para ostentar um nome de guia poderoso. Olha, meu guia poderoso, o meu guia participou lá da Revolução, da Renovação, da Reforma Protestante, o meu guia foi sacrificado no circo em Roma. Como tem gente dando nome falso por aí. Ninguém tem carteira de identidade espiritual para mostrar, poxa vida. Então você, meu amigo, minha amiga, agora sim, ó, aqui é do amigo desencarnado. Vamos reconhecer como é que ele é. Se ele é mesmo guia, vai inspirar a gente a fazer o bem. Vai inspirar a gente a colocar em favor de nós mesmos o bem em ação. E jamais fazer aos outros o que nós não gostaríamos que fizessem conosco. Essa é a melhor maneira que a gente tem de caminhar ali juntinho, com bons espíritos. Aí a gente volta ao título da mensagem, volta aqui aos identificadores de bons espíritos que o Kardec colocou no Livro dos Médiuns, que os bons espíritos fiquem ali do nosso lado. Ou melhor, que a gente fique do lado deles, né? Porque do nosso lado eles estão, só esperando a hora em que a gente vai querer caminhar ao lado deles, a hora em que a gente vai fazer a nossa parte para chegar ao lado deles. E é dessa forma que o Emmanuel termina, ele inverte. Em vez da gente ficar procurando bons espíritos, bons guias, vamos perceber o seguinte, o espírito é bom, o espírito é guia mesmo, quando ele ajuda a gente a ser bom espírito. Olha só que mensagem lindinha como o Emmanuel termina. O bom espírito, por isso, não é somente aquele que te faz bem, mas acima de tudo, o que te ensina a fazer bem aos outros, para que sejas igualmente um bom espírito. É isso que os nossos guias querem. Eles não querem ficar guiando a gente pela eternidade. Eles querem que nós façamos tanto bem, que nós passemos a ser os bons espíritos da história. Que nós passemos a ser os condutores de nós mesmos. Ainda recente, ainda ontem, numa outra atividade, conversando com uma amiga, nós falamos da questão 459 do Livro dos Espíritos. Que de ordinário são os espíritos que nos dirigem. Eles só nos dirigem porque nós ainda não aprendemos a dirigir a nós mesmos.
E aqui o Emmanuel diz, olha, o nosso guia de verdade, o bom espírito de verdade, ele não vem só fazer bem para nós. Ele não vem só dar colinho, ai, olha só, meu médium, eu vou te proteger, eu vou te ajudar. Não! Faz isso também, consola também. Mas não vai passar pano quente nas nossas imperfeições. Não vai abafar os nossos erros. Vai até fazer para a gente advertir para que a gente corrija os erros. Agora, o mais importante, ele não vai só fazer bem para nós. Ele vai transformar cada um dos seus guiados, se é um bom espírito de verdade, em um bom espírito também, daqueles que faz o bem. Ele não vai apenas fazer o bem para nós, vai nos ensinar a fazer o bem para os outros. Para quê? Para que nós também sejamos contados entre os bons espíritos. Então, na reunião mediúnica, se preocupe menos com o nome que assina a mensagem. Se preocupe menos com a história pregressa daquele que se diz o seu guia espiritual. Mas se pergunte, será que ele só me ensina coisas boas? Será que ele só faz colocações de bom senso? Será que ele só sugere o bem? Não tem nada de malzinho ali infiltrado? Porque pode não ser um guia, hein? Pode ser um obsessor se fingindo de guia. Vai lá na escala espírita do Livro dos Espíritos e leia sobre os espíritos pseudo-sábios. Adoram enganar. E tem um verbo fácil, consegue enrolar com aquela linguagem mais rebuscada, que as pessoas ficam assim, oh, que linguagem elevada. É só a linguagem, não tem conteúdo. Presta atenção no conteúdo também. E se o nosso guia nos induz a fazer o bem, para que nós também sejamos bons espíritos. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Espero que ela tenha sido útil, principalmente você, meu amigo, minha amiga, que lida com espíritos desencarnados e que tem a sua relação ali com amigos encarnados, que todos nós precisamos distinguir se são bons espíritos ou se não. Não quer dizer julgar, mas distinguir. Porque de vez em quando, como a gente não identifica as falhas, a gente embarca nelas. Também falei com uma amiga muito querida, pode ser alguém que a gente ame muito. Se eu não for capaz de perceber os erros, as falhas dessa pessoa, eu não serei capaz de ajudá-la a corrigir. A mesma coisa com os espíritos encarnados em torno de nós, com os espíritos desencarnados em torno do nosso trabalho espiritual. Façamos isso. Estudando aqui, esse item 267, logo no comecinho do Livro dos Médiuns, a gente vai entender bem o que esperar, principalmente dos desencarnados que a gente não vê. Porque o encarnado a gente vê. A gente vê as ações, então fica mais fácil de distinguir, fica mais fácil avaliar. Agora, dos desencarnados, não vemos. Então a gente avalia a árvore pelos frutos que ela dá. Bons espíritos nunca darão frutos maus. Se você gostou do que a gente discutiu aqui hoje, do que a gente comentou aqui hoje, por favor, se não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Todo sábado tem vídeo editado, toda terça a gente tem live aqui no canal. Muitas vezes estudando mediunidade também, lá na live dos domínios da mediunidade. Estou convidando você para participar às terças-feiras às 20 horas. Mas, se gostou bastante, pega o link e manda para outras pessoas que vale a pena a gente divulgar essa mensagem. Você me ajuda a levar essa mensagem, essa reflexão, mais longe do que eu consigo só chegando até aí na sua tela. E também deixa o seu like se gostou, se não gostou deixa o dislike e diga aí para mim, comente de um jeito ou de outro, porque gostou ou porque não gostou. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!